Antes de tudo, ensina o que eu tô fazendo com uma câmera ligada, um microfone, a minha cara, para falar sobre o avanço tecnológico e sobre a possibilidade de que ele tenha alguma coisa a ver com o fim da monogamia e a ascensão da poligamia, ou a reascensão, talvez, se a gente for para a história. Meu Deus do céu, como que eu comecei esse vídeo para falar um negócio que eu nem sei se eu acredito tanto, nem sei se eu sou adepto, é só mais uma reflexão e eu espero muito que as pessoas que estejam assistindo esse vídeo entendam isso, né? Então não é que eu vim aqui pra pregar nada, não vim aqui pra dizer que eu sou o dono da razão de nada, eu só acho que de fato há uma tendência, e eu vou trazer referências dos caralho, mas vou trazer referências que me fazem acreditar que de fato é uma tendência. Tentando pensar numa relação, eu vou primeiro fazer uma relação antes, não voltado a relacionamentos afetivos, mas voltados, por exemplo, a contextos em que a gente tenha um pouco desse fim da monogamia e desse início da poligamia. Mas não no sentido de pessoas, não no sentido de relações, mas, por exemplo, no sentido de escolhas, né? Então, se a gente pensa antes, lá atrás, quando a gente tinha pouquíssimas opções de faculdade, a gente tinha engenharia, a gente tinha direito, administração, medicina, né? Então, seus pais, eles diziam pra você, eu quero que você faça medicina. Ou então, eu quero que você seja um advogado. Porque antes não era nem faculdade de direito, era a faculdade de advocacia, né? E aí vão se surgindo profissões dentro desses cursos. E vão surgindo cursos dentro desses cursos, né? Então, vão se criando ramificações das coisas, né? E aí você vai tendo mais opções. E dentre essas opções vai ficando cada vez mais difícil escolher por um só. Então, ou você decide logo de cara aquilo que você quer e leva isso como premissa da sua vida, né? Como propósito. Ou você tem uma dificuldade aí de parar em algum lugar. Eu acho que isso vocês conseguem identificar muito bem. Seja parar num emprego, seja parar num curso. Aí, por exemplo, eu trago aqui a questão dos filmes, né? Se a gente vai lá atrás pensar nos filmes de locadora, tinha sessão comédia ali com seus 20 filmes, 10 que você podia desconsiderar e outros 10 que poderia considerar. Dentre esses 10, 3 eram muito bons. Então você tinha ali 3 opções. Já assistia um filme no final de semana. E você tinha que pagar por isso. Então, né? Até que vem essa era Netflix. Essa era em que você tem muitas opções. Já não são mais os 10 de locadora, você não precisa mais pagar pelo filme em si, né? Você paga o streaming. Mas isso te faz também ter uma dificuldade maior de escolha de né? E faz com que você, de duas uma, ou de escolha de cara, aquele lá, né? Você já queria, você ligou o aplicativo querendo assistir, ou você perde muito tempo também escolhendo. E há uma grande tendência de que durante o filme, né, você queira trocar por outro. E aí a gente vai pensando também nas relações, na liquidez das relações, trazendo aqui Bauman naquela questão da modernidade líquida e sobre como as relações acabam se tornando sendo como água, né? E como a monogamia vai muito em conflito a isso. Primeiro, a essa tendência tecnológica de acesso. Então, por exemplo, você coloca aí como base o Tinder, como uma importante ferramenta, né? Um importante símbolo disso. Você coloca o Instagram, o próprio Instagram, em que passam a ter-se catálogos. Assim como a Netflix tem catálogos de filmes, o Tinder é como se fosse um catálogo de relacionamentos, né? O Instagram também é um pouco disso e aparentemente funciona. As pessoas, elas encontram relacionamentos a partir daí. E também existe também o mesmo desafio que você encontra na Netflix. O desafio de, dentre tantas opções, né? E opções que eu falo no sentido de possibilidades, você tem uma dificuldade maior de parar em uma. Assim como você tem de assistir a um filme, de comprar um livro, de escolher um trabalho, de escolher um curso. Coisa que lá atrás a gente não tinha. E que esse modelo monogâmico de relações, com base nessa falta de opções, nessa limitação, funcionava muito bem. Funcionava de uma forma natural. Entende? Muitas vezes o próprio casamento arranjado ali dentro da própria família, com interesses familiares envolvidos também, e esse leque todo hoje. Então eu não tô falando que
a gente vai deixar de ser monogâmico. Eu acho que existe hoje uma dificuldade maior em se encontrar com a monogamia. Eu acho que em algum momento, para essa dor, a sociedade vai acabar tendo que encontrar uma solução de relações mais dinâmicas, coisa que já acontece, né? A gente pensa muito na monogamia no relacionamento afetivo. Mas se você pensa no âmbito de amizades, a monogamia já é dificílimo de encontrar. Você tem cada vez mais amigos, você transita cada vez mais, você tem cada vez mais relações em quantidade, e elas são mais intensas e elas são mais dinâmicas mesmo, né? Mas aí, em relação ao relacionamento afetivo, a gente ainda tem uma barreira cultural aí de assumir pra nós mesmos que esse modelo talvez já não funcione tão bem com a gente. E quando eu falo a gente, eu não falo só eu não, tá? Eu falo sociedade num geral. Não quero estar sendo um maluco aqui pelo que eu tô falando. E eu espero que essa construção faça algum sentido. Pensando nessa questão da tecnologia, eu cito Her, né, que é aquele filme da inteligência artificial e etc., sobre como, em decorrência do desenvolvimento tecnológico, tem uma parte do filme em que a Samantha, né, que é o celularzinho, que é a inteligência artificial, fala que tá conversando com 17 mil pessoas por dia. Então aí você chega pra Samantha, que é o extremo disso, né, que é a caricatura disso. Samantha, você conseguiria ser monogâmica? Você conseguiria ficar com o Theodore a vida inteira? Ela diria que não. Tanto é que o filme acaba assim, né, um leve spoiler, mas o filme acaba com a Samantha dizendo pra Theodore que: Theodore, me desculpa, mas o modelo que eu vivo já não cabe mais pro nosso modelo de relacionamento. A forma com que eu vivo, o dinamismo com que eu tenho, a velocidade das minhas relações já não cabe mais pro nosso relacionamento. E essa é uma grande tendência. Essa é uma grandiosíssima tendência. Esse filme, ele não falou sobre o robô ali, ele falou sobre como a velocidade das nossas relações, né? Eu queria só deixar esse vídeo como uma brisa minha, um pouco mais longa do que do Ítalo indicou, mas que eu acho que é legal e que eu achei divertido fazer. Não tem roteiro nenhum, olha isso. Não tem roteiro nenhum. Só coloquei a câmera aqui, liguei e falei: quer saber de uma? Vou começar a brisar. Vou começar a brisar.